98% dos ultraprocessados do Brasil têm ingredientes nocivos. Estudo analisou 10 mil produtos vendidos em supermercado e constatou o excesso de sódio, gordura e açúcar ou outros aditivos em quase todos eles. Supermercados vão ficar de portas fechadas sexta-feira da Paixão. Foto Emanuel Franco, Sim Comércio. Considerado vilões da saúde, sódio, gordura de açúcares livres em excesso, além de aditivos que realçam cor, sabor ou textura, estão em 98,8% dos alimentos ultraprocessados disponíveis nos supermercados brasileiros. Esta é a principal conclusão de um estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em parceria com o Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, NUPENS, USP, com colaboração de outras instituições, publicada nesta quarta, dia 30, do período Scientific Reports. Foram analisados 10 mil produtos considerados ultraprocessados, ou seja, aqueles que, segundo o NUPENS da chamada classificação nova, não são apropriadamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento de alimentos. Entre eles estão refrigerantes, salgadinhos de pacote, pães e outros panificados, embalados, margarina, bolacha, doce, chocolate, cereais, matinais e mistura para a preparação de bebidas com sabor frutas. Os pesquisadores verificaram os alimentos embalados disponíveis em grande rede de supermercados, seguindo a lógica, como explica a nutricionista Daniela Canela, pesquisadora da UERJ e autora principal do artigo, de que a maior parte dos alimentos são adquiridos em supermercados. De acordo com o estudo, 97,1% dos alimentos classificados como ultraprocessados têm pelo menos um ingrediente crítico em excesso: sódio, gordura e açúcares livres. O consumo excessivo desses componentes está associado ao desenvolvimento da obesidade e diversas outras doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, alerta Canela. Já os chamados aditivos cosméticos, ingredientes utilizados para realçar a cor, sabor ou a textura, estão presentes em 82,1% dos produtos. É mais difícil estudar os efeitos isolados de cada aditivo ou combinado de diferentes aditivos do que estudar os efeitos de nutrientes críticos da saúde, mas existem evidências da relação entre os corantes e desenvolvimento de alergias e de transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade emulsificante da interação da microbiota intestinal, nitritos e desenvolvimento de câncer, enumera a pesquisadora. A questão é que, apesar dos aditivos utilizados serem aprovados as indústrias não têm que informar nos rótulos a quantidade utilizada em cada produto. Com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, é possível que o consumo esteja excedendo a ingestão diária aceitável. Com a sobreposição desses dois pontos, o percentual de alimentos com ingredientes críticos em excesso e aqueles com aditivos cosméticos, os pesquisadores chegaram ao alarmante índice de 98,8% de alimentos com potencial para causar problemas, uma vez que há alimentos que apresentam as duas características e outros que têm apenas uma delas. Preocupação da indústria. Para a engenheira de alimentos Cristina Leonhardi, fundadora da plataforma e senhora inovadora, esse cenário é consequência do modus operandi da indústria alimentícia do Brasil. A perspectiva do desenvolvimento de produtos aqui não é necessariamente da nutrição, mas sim da engenharia de alimentos, explica ela, que trabalhou por mais de 15 anos na indústria do setor. Esta é muito atrelada a entregar para o consumidor aquele alimento perfeito para ele, nas melhores condições de cor, sabor e textura, e que chegue até o final de sua vida da prateleira sem alterações destas características.
Leonhardi acrescenta que a indústria de alimentos evoluiu no Brasil com dois objetivos: garantir a segurança do processo, que os alimentos processados não tragam doenças transmitidas por alimentos, e entregar alimentos acessíveis com o prazer sensorial adequado àquelas categorias, considerando que estamos em um país em desenvolvimento. E o desafio é maior em um país onde boa parte da população é pobre, o clima é tropical e a dificuldade de distribuição pelas dimensões continentais e pela infraestrutura são grandes. Eles querem fazer alimentos mais fáceis e mais baratos que sejam produzidos de maneira muito massiva, e para isso precisam usar muitos aditivos e ingredientes cosméticos, resume o jornalista Rafael Tonon, autor do livro As Revoluções da Comida e coordenador do mestrado em jornalismo gastronômico do Basque Culinary Center na Espanha. Existe uma escolha da indústria alimentícia de buscar o que é mais barato em detrimento ao mais saudável, o melhor para o consumidor. Para Tonon, a situação acaba sendo pior em países subdesenvolvidos por causa de problemas sociais. Muitas vezes um pacote de bolacha custa menos do que uma fruta. Isso é preocupante, comenta. É uma visão semelhante à do especialista em marketing alimentar Mikhail Linder, pesquisador do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, o CIRAD da França. Muitas vezes o refrigerante é mais barato do que um suco natural, diz ele. Legislação mais restritiva. Nesse sentido, Linder defende a imposição de uma legislação mais restritiva quanto aos insumos que possam ser acrescentados pela indústria, e o que o consumidor seja sempre informado de forma clara. Para a indústria, é muito mais fácil adotar certos insumos para consumir com menor custo, maior velocidade e mais facilidade, performando melhor do ponto de vista financeiro, destaca. Essa diferença de legislação pode ser compreendida comparando-se a rótulos dos mesmos produtos das mesmas marcas em mercados diferentes. Estudos realizados em 2012 pela organização americana Center for Science in Public Interest analisou componentes de refrigerantes com o mesmo nome da mesma empresa fabricante em diferentes países. Eles constataram que no Brasil, a caso em que a bebida chega a 66 vezes mais do que nos Estados Unidos de uma substância potencialmente cancerígena que compõe o corante. O mesmo fabricante produz alimentos com composição diferentes conforme o país. Há casos em que se usa 4 ou 5 ingredientes do país A e 15, 16 do país B, porque a legislação ali permite e o ambiente favorece, comenta Linder. O especialista acredita que esse quadro possa ser revertido, embora o caminho não seja simples. Tem de passar por conscientização dos consumidores, aumento do poder aquisitivo do país, legislações que orientam para que a escolha de produtos mais saudáveis e também por uma questão de ética da produção de alimentos, diz Leonhardi. Ela defende o argumento de que a produção de alimentos só tem equivalente na de fármacos, no sentido de que seus produtos é consumido pela população, e isso aumenta a responsabilidade do setor. São produtos que se transformam dentro da gente, do lado de dentro do corpo, salienta. Para Tonon, a melhoria só virá quando questões for seriamente encarada como política pública. Não podemos pensar que a pessoa tem capacidade de escolha em um país em que elas têm de se preocupar com o que vão comer hoje, o que vão dar para o filho hoje. O quadro só mudará quando houver políticas públicas capazes de olhar mais para o benefício do que o consumidor, do que da indústria, tratando as pessoas mais como cidadãos do que como consumidores, vislumbra. E a conta pode fechar se o foco mudar para a saúde pública. A partir do momento em que a pessoa come melhor, elas vivem melhor, e isso tem um impacto enorme no sistema de saúde, acrescenta ele.